Muito bem. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. É um capítulo muito interessante e nós aprendemos já com a Rose que pobres de espírito são as almas simples das criaturas humildes que observam os mandamentos de Deus. Mas hoje nós vamos nos deter nesse estudo dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E é uma máxima dita por Jesus. Ele diz assim: Graças te rendo, meu Pai, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos ignorantes. Meus irmãos, eu quero dizer a todos aqui nesse momento que eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade em compreender estas palavras, porque parece que Jesus está dizendo que Deus faz divisão entre as pessoas. Então, eu gostaria de saber agora de todos aí que coloquem no chat, por favor, quem é que compreende com facilidade essas palavras? Tem alguém aí que teve também dificuldade em compreender? Respondam com sim, se tiverem dificuldade de compreender, e não, se não tiverem dificuldade. Digam aí para nós. E a Jamira vai observar para mim, porque eu não consigo ver aqui o chat. Ela vai me dizer como é que estão as respostas. Não tem resposta, Jamira? Começou agora. Sim, Ah, Ana Carolina, Edna Ayub, Lucinete, Kátia, Carlos, Sandra, Maria, todo mundo sim, Silmara. Você todo não mundo é está única. dizendo que tem Sim, dificuldade em tem compreender. dificuldade, como você teve também, como eu Ai, tenho, tá bom? ainda bem que eu não estou sozinha. Só a Então, Conceição Vaz que não. não, né? Que bom que tem alguém que compreende bem. Isso é ótimo. Nem todo mundo compreende todas as coisas. E muita gente não compreende, outras compreendem. E agora eu quero uma segunda pergunta. Vou fazer a segunda pergunta. E respondam com sim ou não também. Será que Deus faz separação entre as suas criaturas, entre os seus filhos? Deus faz separação? Sim ou não? Não, Samara, não faz. Ah, Patrícia, Tânia, Edna, todos não, nunca, tá bom? não, que bom, que ótimo. Então, nós vamos agora compreender essas palavras do Cristo com um sábio moderno, um sábio de tempos modernos, que é o nosso Allan Kardec, que vem nos mostrar que essas palavras do Cristo, ele nos diz que é singular, que é surpreendente ouvir essas palavras, que Jesus tenha renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequenos, que são os pobres de espírito, e por as haver ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, aparentemente, em compreendê-las. Portanto, Kardec nos mostra que isso é muito impressionante, que é surpreendente, e é realmente surpreendente. E é com Kardec que nós vamos compreender essas palavras do Cristo, que ele nos explica com muita clareza nessa passagem. E ele começa nos mostrando que o sábio, aqui a que Jesus se referia,
Na antiguidade, significava douto, significava conhecedores de muitos saberes, pessoas muito cultas, não é? Pessoas que tinham muitos conhecimentos. E ele nos mostra que nós devemos entender, por simples e pequenos que Jesus se refere, aos quais Jesus se referia, os humildes, as criaturas que não se julgam superiores aos outros, e os que reconhecem a grandeza de Deus. E nós temos aqui dois grandes exemplos, cada qual na sua religião, mas criaturas simples de coração, humildes e que reconhecem a grandeza de Deus e trabalharam para a humanidade. E ele vem nos mostrar que a esses simples e humildes, Deus revela os segredos do céu. Quais serão os segredos do céu? Que segredos serão esses? Então, Deus revela as suas leis divinas para a nossa alma. Deus nos revela as possibilidades que nós temos de progresso através das suas leis, do cumprimento das suas leis. E mandou Jesus ao nosso planeta para nos ensinar inúmeras coisas que facilitam o progresso dos nossos espíritos, como amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a tudo ao nosso redor. Então, Jesus nos ensinou inúmeras coisas e nos ensinou a perdoar, coisas que são muito difíceis para os doutos que não compreendem essas questões que são importantes para as nossas almas. E ele nos mostra que nós devemos entender por doutos, por conhecedores, aqueles que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Aqueles que têm grandes conhecimentos, ou nós podemos entender aqui também aqueles que têm um certo conhecimento, mesmo que seja pequeno, mas que se considera melhor que os outros, se julga mais importante. E aqui é um alerta para todos nós, que nós precisamos observar como estamos perante os nossos conhecimentos, se nós estamos agindo como doutos ou como humildes. Esses doutos são os orgulhosos, são aqueles que, envaidecidos do seu saber mundano, se julgam superiores a todos os outros. São aqueles que desprezam as coisas relativas ao espírito. Aliás, eles nem reconhecem que exista um espírito. E Allan Kardec continua nos orientando que aos doutos e aos prudentes, Deus deixa a pesquisa dos segredos da terra, deixa as ciências, deixa aí a busca dos conhecimentos, das descobertas, todas as coisas importantes para a vida material, Deus deixa a esses doutos e prudentes. Mas Emmanuel, no livro, na revista O Reformador, nos traz uma mensagem que nos alerta e nos fala que as maiores calamidades da guerra procedem da inteligência sem educação espiritual. Não é que seja problema ter conhecimento, muito pelo contrário, no reino de Deus há sábios, mas os sábios precisam equilibrar o saber e o amor, o conhecimento e o amor, para procederem com equilíbrio e trazerem progresso à humanidade. Então, Emmanuel nos mostra que
as maiores calamidades da guerra procedem dessas inteligências que não têm uma educação espiritual. Então, os homens constroem coisas fabulosas e constroem as bombas que as destroem. Constroem cidades magníficas e constroem as bombas. Constroem aviões fantásticos, mas utilizam esses aviões para destruir a própria humanidade. Então, essa inteligência sem a educação espiritual causa muitos males para a humanidade. Mas ele também nos mostra que agora, no século XX, muitas inteligências têm trabalhado para o progresso da humanidade. Na introdução do livro, Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel vem nos mostrar que há muitas inteligências sendo orientadas para o bem. Então, nós precisamos de inteligências iluminadas para que o progresso chegue até ao nosso planeta. Nós estamos assistindo nesse momento grandes cientistas voltados para a descoberta das vacinas que nós precisamos para nos proteger contra o vírus destruidor. E muitas inteligências que já estão, de certa forma, iluminadas, e muito embora algumas não aceitem Deus, elas já estão trabalhando e estão sendo orientadas pelos espíritos superiores, porque já aceitam que tem que trabalhar pelo progresso. Então, Allan Kardec continua nos falando que Deus se manifesta, ele manifesta o seu poder nas pequeninas como nas grandes coisas. Então, nós podemos observar Deus tanto no desabrochar de uma flor, como no nascimento de uma criança, como na natureza, o sol, o ar e tudo que nos rodeia, tudo que nós temos de bom no nosso planeta, que não foi obra dos homens, é manifestação do poder de Deus entre nós. E é preciso que nós tenhamos olhos de ver para reconhecer o poder de Deus nessas coisas pequeninas. Allan Kardec continua nos dizendo que Deus não põe a luz debaixo do alqueire, mas derrama em ondas por toda parte, de modo que só os cegos não a conseguem ver. Mas que cegos são esses? São os cegos dos olhos porque perderam a visão? Não, absolutamente não. Deus derrama a luz por toda parte. E nós encontramos essa informação nos livros A Caminho da Luz e Universo e Vida com muita clareza. Eles nos mostram que a misericórdia do Pai fez descer à terra veneráveis sábios na China, na Índia, na Pérsia, na Grécia e em Roma. Em todos os lugares do nosso planeta, o Pai mandou seus mensageiros. E nós temos a representação desses sábios em Lao Tse, Buda, Confúcio, Zoroastro, Sócrates, Platão. E todos esses sábios porque já progrediram, já evoluíram. Então, eles têm a sabedoria e têm também o amor. Todos esses falaram da humildade, todos esses colocaram a humildade como base fundamental para o progresso das criaturas. E todos eles são emissários do Cristo e preparadores dos seus caminhos. Eles vieram na frente para preparar o ambiente da terra e derramar luz para todos. E só os cegos não conseguiram enxergar.
E quem são esses cegos que não veem a luz? Só os cegos não veem a luz que é derramada sobre a terra. Os cegos são os orgulhosos. Eles não veem porque o seu orgulho não permite que eles vejam nada além deles, nada acima deles, nada que os suplante. Eles são os maiorais. Portanto, eles são cegos para as coisas de Deus. Eles e o orgulho é a venda que lhes obscurece a razão. Eles não conseguem perceber porque a sua razão está obscurecida. Não conseguem compreender as coisas relativas a Deus. Não conseguem perceber as luzes derramadas sobre a terra. Mas Deus não quer abrir os olhos deles à força, já que lhes apraz mantê-los fechados. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós e permite que nós busquemos de acordo com as nossas intenções. Deus respeita as nossas escolhas. Mas Allan Kardec nos diz que chegará a vez dos cegos, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus. Nós trouxemos aqui para a nossa reflexão um pouco da história de André Luiz, para a gente compreender melhor essa passagem de Jesus. Nós temos o livro Nosso Lar, e muitos aqui, a maioria de nós talvez já tenha lido. Entretanto, nós não sabemos onde estamos chegando, onde a nossa TV Cefac está chegando, e pode ser que alguém não conheça essa história. André Luiz é o nosso repórter atualmente, ele é um repórter do mundo espiritual, e conta a sua história no livro Nosso Lar. Ele desencarna, e quando ele desencarna, ele vai para um umbral, para um local tenebroso, um local muito ruim, muito difícil. Ele relata os seus sofrimentos e conta que passou por lá 8 anos de sofrimento. Mas ele, um certo dia, começou a refletir, começou a despertar. E ele percebeu que nunca o problema religioso surgiu tão profundo, ele diz, tão profundo aos meus olhos. Aqui são relatos dele. E ele diz que os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos eram agora extremamente secundários. Por que secundários? Porque esses princípios de nada adiantavam para ele ali, onde ele estava. Esses princípios não o auxiliavam. Aquilo que ele sabia não o ajudava. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, mas ele diz que agora era tarde. Ele achava que era tarde esse despertar. E ele percebe que esse algo acima é a fé, manifestação divina ao homem. Então, a fé que Deus, através dela, se manifesta ao homem. E ele não tinha despertado para essa fé e não tinha trabalhado por ela. Então, ele começa o processo de retorno para Deus, conforme nos fala ali Allan Kardec. E André Luiz pergunta a si mesmo, né? A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual, não poderia alterar agora a realidade dele, onde ele estava.
Meus conhecimentos ante ao infinito, ante a vida espiritual, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento. E o que são bolhas de sabão? Não são nada. Elas se desmancham. Quando levadas pelo vento, elas se desmancham. Portanto, seus conhecimentos não tinham valia nenhuma ali. Comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Ele começa ali a pensar que deveria existir um autor. Eu, que detestara as religiões do mundo, sentia agora a necessidade de conforto místico. Então, ele começa a despertar para a necessidade de uma relação com algo superior, algo além daquilo que ele cultivou na terra. Médico, ele foi médico na terra. Médico extremamente arraigado ao negativismo, impunha-se-me atitude renovadora. Então, nesse momento, ele começa a perceber que ele precisava renovar suas atitudes. Era imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E ele relata muito mais lá nos capítulos 1 e 2 do livro Nosso Lar. Trouxe alguns trechinhos para que a gente pudesse conhecer um pouco desse retorno dele. Sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. E ele fala, é muito emocionante nesse momento, que ele pede qual uma criança. Ele se dirige ao Criador como se ele fosse uma criança pequena, e passa ali, ele não tem noção de quanto tempo ele passou implorando, até que apareceu um velhinho bondoso que é Clarencio, um ministro do nosso lar, e diz a ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara, porque o Senhor não desampara ninguém, porque o Senhor não faz separação entre as criaturas. Deus nos ama a todos. E essa palavra, essas palavras de Clarencio são extremamente consoladoras para todos nós em todos os momentos de nossa vida. Allan Kardec nos encerra esse item dizendo que Deus não desampara seus filhos. E Deus não desampara mesmo. Deus não faz separação entre os seus filhos. Ele sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de livre vontade, como aconteceu com André Luiz. Ele esperou que André Luiz despertasse. E depois, lendo o livro, nós vamos descobrir o quanto de criaturas havia ali em torno de André Luiz, lutando por ele, para que ele despertasse, mas esperaram o momento certo. E nós recomendamos a leitura dos capítulos 1 e 2, com muita atenção nessas palavras que André Luiz fala, desse reconhecimento que ele fala, que ele faz. Então, Allan Kardec continua nos dizendo que, quando vencidos pela incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, nos braços de Deus, a pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. E nós conhecemos a parábola do filho pródigo, que foi viver a sua vida, pegou a sua parte da herança, foi viver a sua vida, teve seus desenganos, mas voltou aos braços do pai, e o pai o recebeu com muita alegria, fez uma festa e recebeu. Então, André Luiz também foi recebido com alegria, com amorosidade.
Essas palavras do Cristo, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, não querem dizer separação, mas vêm confirmar que a humildade é uma das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho é um dos vícios que dele nos afastam. Portanto, é preciso cultivar a humildade com todo cuidado, o máximo que nós pudermos, e extirpar, ou seja, tirar do nosso coração o orgulho que nos atrapalha o crescimento e o progresso. Então, essas palavras, isso é uma reafirmação dessas condições. Então, nós terminamos aqui e apresentamos o slide mostrando a nossa bibliografia e de onde as imagens foram retiradas. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.